Pessoal, bom dia então para todo mundo que está aí. Hoje a gente vai falar sobre juros simples, tá, pessoal? Uma questão bastante corriqueira em vestibulares. Enem costuma cair mais como interpretação, mas vestibulares particulares eles gostam muito de cobrar sobre juros, seja ele simples ou composto. Nossa aula hoje é que está aqui em cima, ó, aula 13, matemática 1, livro 4. Aula 13, matemática 1, livro 4, juros simples, tá? A gente vai conversar sobre essa aula. Olha só, galera, só para a gente começar um bate-papo, antes de eu escrever para vocês ali sobre juros simples, tá? E quem não colocou presença ainda lá no chat, por gentileza, coloca lá, fazendo favor. O que é juros simples? O que é juros simples? Porque a gente tem o juros simples e o composto. Mas, professor, qual que é a diferença entre juros simples e juros compostos? Preste atenção. Quando você compra algo, por exemplo, eu comprei algo que custava R$100. E a pessoa fala assim, ó, cara, se você não pagar no primeiro mês, eu vou cobrar de você um juros de 10% ao mês. Um juros simples de 10% ao mês. Então, pensa comigo. Essa taxa de 10% ao mês é o quanto que eu vou cobrar em cima do valor. Concorda? Eu coloquei o valor de R$100 porque se eu fizer 10% de R$100, obviamente dá quanto, galera? 10% de 100? 10. 10. Então, se no final do primeiro mês, se eu não pagar, eu vou pagar R$110. Ah, eu não paguei nesse mês. No final do segundo mês, eu vou pagar R$120. Ou seja, o juros simples é sempre em cima do valor que a gente chama de valor capital, o valor inicial. É sempre em cima dos R$100 que eu paguei por aquele objeto, por aquela coisa que eu comprei. Isso é juros simples, em cima do valor capital. Tio, e o que é o composto, então? O composto é o seguinte, galera. O composto, eu comprei o mesmo produto, R$100. Só que agora ele é 10% a juros compostos, a juro composto. Logo, no final do primeiro mês, continua igual. Eu vou pagar R$110. Só que no próximo mês, os 10% não é mais em cima do capital, do valor da compra. É em cima do que a gente já está devendo, é em cima do montante. Então, o próximo juros do segundo mês vai ser em cima de R$110. Então, observe, pensem contigo. R$110, se eu colocar 10%, todo mundo concorda que dá R$11 agora de juros? Então, no segundo mês, eu vou ter que pagar R$121 e não 120. Então, essa é a diferença. Para quem quer colocar na cabeça de uma forma fácil, eu sempre lembro assim, ó. Juros simples é juros individual em cima do valor inicial. Juros compostos é juro sobre juros. Juros em cima de juros. Então, professor, eu não paguei esse mês, mês que vem eu teria que pagar 110. Então, os juros vai ser em cima dos 110. Não paguei, no próximo mês os juros vai ser em cima dos 121. E assim vai. Isso é juros compostos. Entenderam a diferença, meninos, entre juros simples e juros compostos? Sim. Tranquilo? Só na teoria, a gente está de boa? Então, juros simples é em cima do capital, em cima do valor inicial. Juros compostos é juros sobre juro. E assim vai. Hoje, a gente vai estudar só juros simples. Ou seja, os juros em cima do valor que eu estou pagando inicialmente. Sempre em cima do capital. Não é juros sobre juros. Beleza? Então, olha só. Para a gente começar a conversa aqui, quando a gente fala de juros, sempre vai ter algumas coisas que vão estar envolvidas. Primeira coisa que sempre vai estar envolvida no cálculo de juros, galera, é o que a gente chama de capital.
A gente representa ele sempre pela letra C, tá? Capital. Pessoal, capital é o valor que você, por exemplo, eu investi R$1.000 no banco para eu ganhar lá na poupança, por exemplo, eu investi R$1.000. Esse é o seu capital investido. Eu comprei um computador de R$2.000. O R$2.000 é o seu capital, é o que você investiu para comprar o computador. Eu paguei uma pessoa R$100, emprestei dinheiro para uma pessoa, R$2.000 para uma pessoa. R$2.000 é o capital. Esse capital, sempre que é o valor inicial, ele que vai gerar o juro. E agora vocês são inteligentes. O juro, ele vai depender, além do capital, de outras duas coisas. Quais são essas outras duas coisas, pessoal? Que os juros vai depender? Tanto de parcelas. Desculpa, não ouvi, Ana? O tanto de parcelas? O tanto de parcelas. Esse tanto de parcelas que a Ana está falando, na verdade, é o tempo, né? Se eu vou ficar a pagar daqui 1 mês, vou pagar daqui 2 meses, vou pagar daqui 4 meses. Então, dentro de juros simples, o tempo, o número de parcelas, né? Que a gente chama de T, também é muito importante. E que outra coisa, gente, para vocês captarem bem isso daí? Alguém se habilita? A taxa dos juros? Isso aí. Todos os juros tem que ter uma taxa, que a gente chama de I. O que é essa taxa? O meu juros é 10% ao mês, é 10% ao ano, é 30% ao semestre. Isso é taxa. É quantos porcentos eu vou ter que pagar mais em função do meu atraso. É muito comum dentro de taxa, pessoal, vocês encontrarem isso daqui, ó, ao mês, AM, ao mês, ao ano, às vezes vem AS, ao semestre, e assim vai. O que tem que tomar muito cuidado com isso daqui? Muito cuidado com isso daqui, a gente vai até resolver a questão depois, porque algumas questões falam assim, ó, João emprestou para José R$1.000, com a taxa de juros a 10% ao mês. Durante 1 ano, ele pergunta, qual vai ser os juros que fulano vai pagar? Vocês têm que sempre ficar ligado, pessoal, que o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. Como assim, tio? Se eu estou falando de um tempo que a taxa é ao mês, o meu tempo, o valor de T, tem que estar em meses. Se eu estou falando que minha taxa é ao ano, o meu tempo tem que estar em ano. A gente vai ver isso nos exercícios. Pessoal, juntando isso daí, pessoal, capital, taxa e tempo, eu tenho os juros. Então a gente fala que os juros é igual o capital vezes a taxa que eu vou pagar vezes o tempo. A gente chama de CIT. Juros simples é igual a CIT. Capital, taxa e tempo. Onde taxa e tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Se é mês, se é ano, se é semestre. Ok? Professor, eu estudei lá atrás que tem como calcular juros de forma de regra de 3. Eu falo, tal é 100%, juros, e assim eu falo. Pode ser? Pode, pessoal, não tem problema, tá? Calcular juros com regra de 3. Só estou mostrando para vocês que algumas questões você pode calcular juros como capital, taxa e tempo. Ok? Posso prosseguir? Pessoal, prosseguindo. Outro conceito importante que vocês têm que saber é o conceito chamado montante. Vocês vão ouvir falar muito disso, tá? Montante, M. O que é um montante? Presta atenção.
Eu investi um capital de R$100 no banco. 10% ao mês. Os juros que eu recebi, tem muita gente que confunde isso. Os juros que eu recebi no final do primeiro mês, o valor dos juros, se é 10% ao mês, é um juros de R$10. Então, o capital era 100. Os juros que eu recebi foram R$10. Essa soma do juros mais o capital é o que a gente chama de montante. Seria assim, ó, quanto que eu vou ter resumidamente no final em valores? Quanto que eu vou ter resumidamente? Então, o montante, pessoal, o M, ele sempre vai ser igual. Os juros, teve juros de R$10, de R$15, mais o capital. Montante sempre é igual aos juros que eu recebi, mais o capital. Ok? E daqui, pessoal, algumas questões. Essas são as duas fórmulas básicas de juros simples. Só que você pode brincar com elas um pouco. Presta atenção que algumas questões eu prefiro resolver assim. Ó, montante não é igual a juros mais capital? Ou capital mais juros? Então, o que dá para a gente fazer? Ó, montante é igual a C vezes I vezes T mais C. Tio, o que você fez? No lugar de juros, ó, eu coloquei CIT. Juros não é igual a CIT? Logo, o montante, vou colocar os, ó, eu tenho um capital aqui e capital aqui. Certo? Então, eu vou colocar em evidência, ó, capital que multiplica I vezes T mais 1. Ó, essa fórmula, pessoal, ele me dá o montante a partir do capital. Eu nem preciso calcular os juros, tá vendo? Geralmente ela aparece assim para vocês, ó. Capital 1 mais I vezes a taxa. Só inverte isso daqui, mas é a mesma coisa. Então, tio, não precisa decorar essa. Não precisa decorar essa fórmula. Essa fórmula aqui, ela vem a partir da CIT e que montante é juros mais capital. Ou seja, no lugar de juros aqui, ó, eu substituí, botei o capital em evidência para multiplicar os dois termos, ó, capital vezes isso, dá esse primeiro termo, capital vezes 1, dá esse segundo termo. Então, às vezes, montante em função do capital, ele pode ser representado como 1 mais a taxa vezes o termo. Perguntas, galera? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou resolver com vocês, por quê? Eu vou resolver com vocês os exercícios que estão resolvidos, porque eu quero deixar que vocês tentem fazer os exercícios que estão propostos de sala. Obviamente, se der tempo, a gente faz mais alguns de sala amanhã, ou amanhã, já, dependendo do que vocês me falarem, de repente a gente já pode ir até para juros compostos já. Mas qualquer coisa a gente faz amanhã, exercício de juros simples, tá? E aí depois a gente faz juros compostos na próxima live, semana que vem. Vamos lá. Olha o primeiro exercício que tem aí. Presta atenção para vocês interpretarem. E às vezes esses exercícios que estão aí, eles não utilizam muito a forma como o tio resolve aqui, tá? Essa fórmula que eles não utilizam muito, eles fazem de outra forma. Tem alguma imagem ruim? Deixa eu passar a mão na câmera, pessoal, ver se limpa. A parte aqui de baixo, que dá ruim para ver. Deixa eu escurecer ela. Montante, capital, vezes 1 mais a taxa, vezes tempo. Melhorou? Pessoal, tentem não decorar, tá? Porque se decorar a gente esquece. Tenta lembrar, tá? Tenta lembrar que montante é você juntar tudo, juros mais o capital.
que juros vai depender do quanto você investiu, o tempo que ficou lá no banco e qual era a taxa. Se você lembrar disso, fica mais fácil. Você não precisa decorar. Então, vamos lá. Olha só a questão 1 aí do exercício resolvido de vocês, para vocês entenderem, para fazer vocês entenderem, para depois vocês tentarem fazer sozinhos os outros. Porque senão eu ficar fazendo os outros para vocês, aí eu fico facilitando a vida. Mas vamos lá. Esse é o primeiro exemplo, bem simples, bem fácil. A taxa de juros simples relativa a uma aplicação de R$10.000 por um período de 10 meses, que gera um montante de 15.000. Olha só, cuidado com a interpretação. Aplicação de 10.000. Aplicação de 10.000 é o capital. Então, o capital, ele é 10.000. A taxa, ele falou, é o que ele quer saber. O tempo, pessoal, é 10 meses. Ó, tempo, 10 meses. E ele falou ainda que isso gerou um montante de 15.000. Existem duas formas de você resolver essa questão. Duas formas. Aí, veja bem. Dica que eu dou para vocês. Dica não, vou perguntar. Só olhando para cá, quanto que essa pessoa recebeu de juros? Alguém poderia me falar? Olhando para os dados da questão, quanto que essa pessoa recebeu de 5.000. juros? Oi? 5.000 ela recebeu de juros. Exatamente. Então, isso tem que ter a visão muito clara, que os juros nessa questão é 5.000. Por quê? Ele investiu 10 e ele ganhou 15. Logo, interpretando já, ó, os juros é 5.000. Aí, professor, você pode usar o quê, tio? Você pode usar ou essa, que agora você já conhece os juros, você conhece o capital, você tem o tempo, então você acha a taxa. Tio, eu não saberia identificar os juros, que é de 5.000. Pode usar essa, ó. Você tem um montante, você tem um capital, você tem a taxa, o que você acha? Tá vendo como é bom entender o que é? Então, ó, como é que vocês já identificaram que juros é 5.000? Porque juros é um montante menos o capital, tá? Se você pegar o valor do montante e diminuir do capital, você tem juros, eu vou usar aquela primeira, ó, juros CIT. 5.000, 10.000, vezes I, vezes 10. Ok? Uma dica aí na hora de prova para vocês fazerem, ó. Se esses números estão multiplicando, eles vão passar dividindo, eu já vou fazer assim, ó. 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Então ficou 5, 10 vezes 10, 100. 5 sobre 100 é igual a taxa. Isso daqui dá o quê, pessoal? 5 dividido por 5 por 100. 0,05%. Cuidado! O tempo está em meses. Se o tempo está em meses, essa taxa é 0,05% a M. Ou seja, 0,05% ao mês. Ao mês. Então, essa é a primeira questão. Uma questão bem simples, bem direta, para a gente começar a entender o que é juros. Ficou claro, pessoal? Ô, Agri, Oi? tipo, no livro não tem essa resposta, não. Eu coloquei o valor errado? Ah, tá. É porque aqui, ó, eu dividi, pessoal. Não precisava dividir. Já está dividindo por 100. 5 por 100 já é... Por exemplo, só mostrar para vocês. Se eu dividir 5 por 100, dá 0,05.
Só que se eu quiser transformar em porcentagem, como está as respostas do livro, eu teria que multiplicar por 100. Aí ficaria 5%. Então, como aqui as respostas já estão em porcentagem, não está em valor unitário, 5 por 100, 5% ao mês. Agora, se não tivesse em porcentagem, aí seria 0,005 a taxa. Tá, pessoal? Ao mês. Mas como ele está em porcentagem, 5%. Tudo bem? Tranquilo, Ana? Sim. Porque as respostas aí ele deu em porcentagem, né? Aí se ele não tivesse dado em porcentagem, galera, você dividiria 5 por 100, 0,05 a taxa ao mês. Eu não vi a porcentagem ainda. Ok, vamos lá. Obrigado aí por ter observado. Olha esse exemplo 2, interpretando juntos, hein? O exemplo 2 fala o seguinte: a quantia a ser aplicada em uma instituição financeira que paga uma taxa de juros simples de 8% ao ano para que se obtenha mil reais no final de 4 anos. Vocês conseguem identificar o que ele quer? O que ele tem? Alguém pode me falando? Vou colocar as duas coisas mais simples aí para identificar. Taxa é 8% ao ano, o tempo 4 anos. Graças a Deus. Ele quer o capital? Ao ano está 4 anos. Me ajuda aí, Eduardo. Ele quer o capital? Ele quer o quê? O capital? Ele quer o capital, a quantia a ser aplicada. Então, ele quer o capital. Agora, o que é esse R$1.000, pessoal? Os juros? Os juros? Eu não sei, não estou com o livro aberto. Não é um montante, não? O R$1.000 vai ser um montante. Ele vai investir um capital para que ele obtenha R$1.000. Esse R$1.000, pessoal, é o juro mais o capital. Então, ele é o montante. Tá aí. Olha as coisas que eu tenho. Então, o que eu posso utilizar? Ó, vou resolver por essa agora. Ó. Montante é igual a capital 1 I vezes T. Porque eu não tenho juros. Certo? Ó, montante 1.000, capital não sei, 1 mais. Aí, cuidado. Outra coisa que as pessoas erram também muito é isso daqui, ó, pessoal. A taxa é 8% ao ano. Você não pode colocar 8 aqui. 8% é 8 sobre 100, igual a gente fez ali agora. 8 sobre 100, pessoal, é 0,08, tá? Vezes 4. Então, muito cuidado, porque o valor que está aqui, ele não pode ir em porcentagem. O valor que vai ali, ele tem que ir em valores absolutos, ó, 0,08, ou seja, 8%. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter 1.000 igual capital vezes 1 mais 0,08 vezes 4 dá 0,32. Então, aqui fica 1,32. Então, capital, 1.000 dividido por 1,32. Se eu pegar 1.000 e dividir por 1,32, vai dar como resposta aí, pessoal, para vocês, 757,58. Pronto. Outra questão que envolve juros. Qual é o objetivo dessa questão? Principalmente vocês saberem identificar que 1.000 era o montante e quando eu for representar a taxa, pessoal, tem que estar em formato numérico. Não pode ser em porcentagem. Aqui ela está ao ano. Graças a Deus aqui também está ao ano. Senão a gente teria que mexer. Tudo bem?
Alguma pergunta dessa daí? Posso prosseguir? Tudo bem, vamos lá. Tô ruim de apagador, hein? Olha a questão 3 agora. Fazer ela de azul. Azul vermelho. Questão 3 é bem simples, só precisa aprender uma coisa. O objetivo dessa questão. Se a taxa de juros é 42% ao ano, os juros de uma aplicação de R$1.000 em 18 meses, tá fácil. Ó, eu tenho a taxa é igual a 42% ao ano. Eu tenho um capital que foi de R$1.000, certo? E eu tenho aí também, pessoal, o tempo. Essa questão é exatamente para vocês aprenderem que 18 meses. Que taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Olha só, a taxa ela está ao ano, o tempo está em meses. Se você for lá e calcular os juros igual a CIT. Se você vir aqui e colocar 42%, ou seja, 0,42, e vir aqui e colocar 18, você vai estar calculando errado. Porque a sua taxa está ao ano e o seu tempo está em meses. Então tem que fazer uma pequena transformação. Como assim, professor? 18 meses é o quê, galera? O que é 18 meses? 1,5 anos. Isso aí, 18 meses é 1 ano e meio. Então você não vai usar 18. Você não vai usar 18, você vai usar 1,5. 18 meses, 1 ano e meio. 1,5. Certo? Então vai ficar, ó, juros igual capital é 1.000. A taxa, lembra que a gente viu na questão anterior? Não é 42. A taxa é 0,42, porque é 42%, 42%. E o tempo não pode ser 18. O tempo, vou colocar aqui até diferente, ó, tem que ser 1,5. Logo, os juros, fazendo essa conta aí, pessoal, deixa eu olhar aqui para a gente adiantar. 630. 630 reais. Esse foi o juros. Qual foi o montante desse cara, então, pessoal? Qual foi o montante dele? Quem me responde aí? 1.630? 1.630. Montante, pega o capital que ele investiu. Ele investiu 1.000. Ganhou 630. 1.630. Muito bem, Camille. Pergunta sobre essa? Tranquilo? Estão entendendo como que a gente aplica nos exercícios sobre juros simples, para depois vocês tentarem fazer os outros exercícios da página 2 e 3 sozinhos. Amanhã eu volto e faço alguns, que eu vejo que talvez sejam um pouco mais complicados. De boa? Manda joia, pelo menos, pessoal, para eu saber, senão eu vou ficar aqui falando só para as nuvens. Ok. Então vamos lá. Essa questão 4 já requer um pouquinho mais de interpretação. Vou começar ela aqui porque ela é um pouquinho maior. Tá? Vou apagar 2 aqui. Esqueci meu apagador. Está essa lambreca aí. Deixa eu ver se eu acho que está fora.
Vamos para a questão 4. Questão 4. Olha só, hein? Um pouco mais de interpretação na questão 4. Um principal, para quem não sabe, coloca aí na sua questão, escreve aí principal, pessoal, é a mesma coisa que o capital, tá? O capital, o principal, o capital é a mesma coisa. Então, o principal de R$5.000 é aplicado a taxa de juros simples, 2% ao mês, atingindo, né, depois de certo período, um montante equivalente ao volume de juros gerados por outra aplicação de R$120.000 a 5% ao mês durante um ano. Quer saber qual é o prazo de aplicação? Qual é o prazo de aplicação do primeiro principal? Cara, interpretação. Você tem duas situações aí, ó. Vou dividir aqui, ó. Você tem a situação 1 e você tem a situação 2. Na situação 1, ele fala o seguinte: um principal de R$5.000 é aplicado a uma taxa de juros simples de 2,2% ao mês. Então, você tem na situação 1 um capital de R$5.000. Você tem os juros de 2,2% ao mês. Juros não, né? Uma taxa. Uma taxa de juros de 2,2% ao mês. Depois, ele atingiu um montante que é igual ao volume de juros gerados por outra aplicação. Ele atingiu um montante e esse montante ele é exatamente igual à quantidade de juros da situação 2. Concorda contigo? A interpretação? O montante dessa situação 1, da aplicação 1, é igual aos juros da situação 2. Qual a informação que a gente tem lá na situação 2? Aplicação de 12.000. Então, tem aqui, ó, um capital de 12.000. Eu tenho taxa. A taxa dele é 5%, ó, ao mês. 5% ao mês. O tempo dele é igual a 1 ano. Ou seja, o juros gerado aqui é igual ao montante daqui. Logo, eu vou fazer o quê, então? Vou calcular. Vou vir aqui e vou calcular qual foi os juros, né? Desse negócio aqui, ó. Juros. CIT. Juros. Capital. 12.000. Taxa. 5% ao mês. 5% ao mês é 0,05 vezes 12. Por que 12, professor? Por que 12, Thiago? Olha aqui. A taxa está ao mês. Aqui está um ano. Um ano é igual a 12 vezes. Consequentemente, daqui eu encontro um valor de juros igual a... Deixa eu ver aqui. 7.200. Deu bastante juros, né? Beleza. Aí, se eu conheço os juros da situação 2, isso vai me facilitar lá para a situação 1, vai? Por que vai me facilitar lá na situação 1? Porque lá na situação 1, eu já vou ter um montante agora. Certo? Eu vou ter um montante. Qual que é o montante aqui? O montante é igual a 7.200. Concorda?
Fazendo de cabeça, qual que é os juros aqui dessa situação? Alguém falaria para mim? Quantos de juros teve ali na primeira situação? 2.200. 2.200. Pronto, só finalizar a questão agora, ó. Ele quer saber o tempo, né? Então, lá na situação 1. Situação 1. Juros. CIT. Juros. 2.200. Capital. 5. Taxa. 2,2%. 0,022. Tempo é o que ele quer saber. Ok? Cortar logo esses 2 zeros com esses 2 zeros. Vai dar uma melhorada. Resolvendo isso daqui, vocês vão encontrar um tempo, pessoal, de... vai dar 20 meses. Então, a resposta, 20 meses. Então, vão ter questões, pessoal, que eles sempre vão, talvez, estabelecer relação entre duas situações, igual ele fez aqui. Situação 1 e situação 2, tá? Como ele fez a relação entre a situação 1 e a situação 2, é necessário que vocês interpretem. Ele falou que os juros da situação 2 eram o montante da situação 1. Consequentemente, eu tinha que achar os juros aqui primeiro, para depois eu resolver a situação 1. Tudo bem? Então, essa é a questão 4, que vai dar embasamento para que vocês façam os exercícios propostos e os exercícios de sala que tem aí como proposto para vocês, tá? O tio vai resolver amanhã também com vocês, alguns, para a gente encerrar esse capítulo. Semana que vem a gente vê juros compostos, tá? De buenas. Matemática 3, pessoal. Estou dando uma olhada aqui. Matemática 3 vai começar uma parte bastante questão de interpretação de gráfico. Vai ficar tranquilo para nós. Ficar tranquilo. Vamos para a última. O valor principal de uma aplicação é 10 mil. O valor principal, ou seja, o capital. Ele resgatou um total de 19 após um semestre. Qual é o valor da taxa em dias? Capital, 10 mil. O que é o 19 mil? O que é o 19 mil? É o montante? É o montante. O tempo. Um semestre, não é? Semestre. Ele quer saber a taxa AD. Ao dia. Se eu tenho montante, eu tenho capital, eu tenho juros. Ó, juros é CIT. Juros foi de quanto, pessoal? 9 mil. Você já chegou aqui nessa questão 5, você já tem que estar ligado com isso daí. Juros é de 9 mil, porque ele investiu 10 e saiu com 19. Capital, 10. Taxa e o tempo. Quanto vai ser o tempo? 144. Não. Quase. Um semestre são Tem que 6 botar meses. como 30 dias, professor? Isso. 6 vezes 180? 30, 80. 80. Então aqui eu vou ter 180 dias.
Olha que maravilha. 3 zeros com 3 zeros. Então, a taxa é 9 sobre 180. Quanto que está 9 dividido por 180? Não é metade? 9 dividido por 180 é a metade. Então, vai dar, se fosse 18, seria metade, né? Isso que eu quero dizer. Então, pessoal, essa taxa aí vai dar 0,0005. Isso daqui está ao dia. Essa foi a taxa que foi aplicada. Meninos, tarefa de casa de hoje. Vocês são terceira série, estão estudando para o vestibular, que sabe Deus quando vai rolar, mas vai rolar. Tarefa de hoje é vocês fazerem os exercícios dessa aula. Então, período da tarde aí, quem está com rotina de estudo, rotina da aula de estudo de matemática hoje é estudar, tentar fazer as questões dessa aula, né? Dessa aula 13. E amanhã a gente resolve com vocês aquelas que eu achar que são mais interessantes, que talvez que algumas pessoas que, mesmo não fazendo hoje, vão ter uma nova oportunidade amanhã de ver a resolução. Logicamente, segundo muitos dados de muitos estudos, 80% você aprende fazendo. 10%, 15%, 20% no máximo você aprende olhando. Então, quem faz, quem erra, quem apaga, quem pega de novo, quem pesquisa na internet, às vezes pesquisa a questão, pesquisa um termo, vai buscando, aí certeza que aprende. Não esquece. Mas se você não der tempo de fazer, amanhã você pode acompanhar comigo também algumas questões para que você possa captar um pouco aí mais sobre juros simples. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Todo mundo sem Covid? Todo mundo de boa? Glória a Deus. Sim. Tranquilo. Beleza, então, galera. Beijão, fiquem com Deus. Amanhã a gente fala mais sobre juros simples, mais uma aula só de exercício. Fiquem com Deus. Abraço.